Você sabe como aplicar a cultura Lean dentro da manutenção? Se você quer saber mais sobre esse assunto, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou contar um pouco mais para você sobre isso. Com certeza você já ouviu falar da Lean Manufacturing, ou produção enxuta, como costuma ser chamado aqui no Brasil. Essa Lean Manufacturing diz respeito a uma cultura de produção que tem como objetivo eliminar os desperdícios, tá? Produzir quantidades enxutas, trabalhar de forma enxuta, tanto nas quantidades produzidas, quanto nos estoques que você mantém, quanto enxugar os tempos de processo ao máximo, tá? O objetivo é, de fato, reduzir todo e qualquer desperdício ao máximo. Derivada da cultura do Lean Manufacturing, nós temos também a Lean Maintenance, tá? Que é a manutenção enxuta, que usa os mesmos princípios da cultura da produção enxuta para enxugar, digamos assim, os processos de manutenção, evitar desperdícios dentro do processo de manutenção, ser mais produtivo na manutenção. Antes de falar da Lean Maintenance ou manutenção enxuta, eu vou explicar aonde surgiu a cultura Lean, tá? E qual é o objetivo, quais são as ideias da cultura Lean, como ela opera, qual é a visão que essa cultura tem para dentro dos processos produtivos. Então a produção enxuta nasceu no Japão, tá? Logo após a Segunda Guerra Mundial, meados da década de 50 mais ou menos. Tá? Naquele momento o Japão estava numa situação econômica muito difícil. Tá? O país estava devastado e precisou se reestruturar em todos os sentidos. Tá? Faltava medicamento, faltava comida, faltava infraestrutura. Tá? O país estava realmente carente de qualquer estrutura. Então, nesse momento, o país precisou avançar em um período de tempo muito curto. Tá? Ele precisou se reconstruir do zero. E como o recurso era escasso, as indústrias começaram a pensar numa forma de se produzir de uma maneira mais enxuta, de melhor aproveitar os recursos. Tá, os bens de produção que se tinha. E a pioneira, uma das pioneiras e a principal pioneira nesse sentido foi a Toyota, com seu sistema Toyota de produção. Tá? Foi na Toyota que se nasceu a cultura Lean, aquela cultura de se evitar ao máximo os desperdícios. Tá, de evitar ao máximo toda e qualquer produção exagerada, todo e qualquer estoque exagerado. Tá? O objetivo dentro da Toyota passou a ser justo e adequado, trabalhando com um mix de produto muito grande, só que todos eles em pequenas quantidades, ajustados à demanda que o país estava tendo. A Toyota foi na contramão do que se acreditava até então em relação aos processos produtivos. Tá? Porque a cultura de produção até aquele momento era da produção em massa. Quanto mais se produzir, melhor. Quanto mais estoque eu tiver, melhor. Tá? Quanto mais produto eu colocar no mercado, melhor. Tá? E essa escassez que havia no Japão obrigou a Toyota a pensar numa forma diferente de produzir e com isso levar diversas outras indústrias no mesmo sentido, de produzir de uma forma mais enxuta, de uma forma mais adequada, evitando todo e qualquer desperdício, seja ele de superprodução, de um estoque muito inflado ou desperdícios de tempo mesmo que são inerentes aos processos produtivos. Então, depois que isso surgiu lá na Toyota e foi disseminado, surgiu essa cultura do Lean Manufacturing ou produção enxuta, foi se tornando cada vez mais eficiente, melhor, né, até o momento que foram traçados as 7 grandes perdas que se tem dentro de um processo produtivo. Tá? E a manutenção enxuta ataca diretamente essas perdas. O objetivo dela é eliminar essas fontes de perda de tempo, de desperdício, tá? Ou que inflam o processo produtivo e não deixam ele enxuto da maneira que ele deve ser. Então a primeira fonte de desperdício do Lean Manufacturing, tá, é a superprodução. O que seria a superprodução? Superprodução nada mais é do que produzir mais do que se deve. Produzir uma quantidade maior do que o mercado talvez comporte. Tá? Isso é prejudicial para as indústrias, por quê? Porque a probabilidade de você extrapolar os seus estoques, ter mais estoque do que você deve, do que você tem espaço para armazenar, tá? De você ter alguma degradação de produto, ou até mesmo de você baixar o preço do seu produto por um excesso de oferta, é muito grande. Tá? Quanto mais produto você coloca no mercado em algum momento, tá? A demanda vai ficar mais baixa do que a oferta e você vai baratear, você vai abaixar o preço do seu próprio produto. Então o Lean Manufacturing trabalha no sentido de não fazer produção em massa, tá? Superprodução. Tá? O objetivo dela é fazer uma produção justa e adequada.
Junto a isso vem uma cultura que a gente costuma chamar de produção puxada, ao invés da produção empurrada, que era muito comum até o momento. Então, a produção empurrada é aquela onde você produz tudo que você consegue e empurra no mercado, vai fazendo o mercado aceitar o produto. A produção enxuta vem no sentido de fazer a produção puxada, ou seja, o mercado tem uma demanda, você produz o produto conforme aquela demanda e quem puxa a sua produção é o mercado e não o oposto de você empurrar a sua produção o máximo possível no mercado. A segunda fonte de desperdício que é controlada pela produção enxuta são os transportes. Muito se perde no momento de fazer a logística de entrega dos produtos. Tanto a logística de recebimento de materiais, quanto a logística de entrega dos seus produtos acabados para o mercado. Se não houver uma logística adequada, provavelmente os caminhões não vão com a cubagem cheia, os caminhões vão com a capacidade menor do que tem, o gasto com combustível é maior. Se você não coloca um horário correto para se transportar os produtos, a chance do caminhão, por exemplo, pegar um período de trânsito e ter um consumo de combustível é maior. As manutenções no caminhão aumentam porque o desgaste dele é maior. Então a eliminação dos desperdícios dentro do transporte também é vital para a produção enxuta. Outra perda muito comum que é tratada dentro da produção enxuta é a perda por processamento, excesso de atividades, excesso de processos envolvidos na mesma atividade produtiva. Vamos supor, por exemplo, eu tenho um processo onde uma máquina me libera uma peça, depois eu preciso retirar uma rebarba daquela peça manualmente. É um processo adicional. E depois uma terceira pessoa tem que fazer um furo manualmente naquele processo. É um excesso de processos, sendo que eu poderia ter uma tecnologia, investir numa tecnologia que evitasse tanto o processo de rebarba, se eu estiver falando de uma peça plástica, por exemplo, através de um molde de câmara quente, onde não existe a rebarba. E eu poderia ter também um processo onde um pino fizesse esse furo de uma forma automática. Eu não precisasse ter dois processos aglutinados para conseguir fazer exatamente o mesmo trabalho. Então a produção enxuta visa também eliminar esse excesso de processamento, excesso de tarefas para a realização de um mesmo processo. O quarto desperdício que visa ser eliminado dentro da produção enxuta é o desperdício relacionado à movimentação. O quanto as pessoas que estão trabalhando ali no processo têm que se deslocar para pegar uma ferramenta, para pegar um insumo, para poder realizar a próxima etapa do seu processo, ou até mesmo para receber ali o subproduto que ela irá processar. Vamos supor que eu faço um processo aqui em uma determinada montagem de um produto. Vamos supor que eu tenho que me deslocar 10 metros para um lado para pegar os produtos, depois arrastar aqui para a minha parte, para o meu posto de trabalho. Depois eu tenho que me deslocar mais 5 metros para pegar ali minha caixa de insumos, de matéria-prima. E depois eu tenho que me deslocar para pegar os parafusos e eu tenho que ficar me mexendo, me movimentando para pegar material, para pegar ferramenta. Isso é perda de tempo, isso é desperdício de tempo produtivo. Então a produção enxuta visa também eliminar esses tempos de movimentação, aproximando as matérias-primas dos operadores, fazendo processos onde os subprodutos se movimentam e o posto de trabalho é estático. Existe toda uma sistemática de reabastecimento, de movimentação dentro da produção para evitar esse tipo de desperdício. O quinto desperdício está relacionado ao excesso de estoques. Estoque, a gente tem que entender que dentro de uma organização, estoque é dinheiro parado. É dinheiro que você gastou para poder produzir e ele ficou parado. Não adianta ter grandes quantidades de estoque. Vamos supor que eu tenha estoque para um ano. Eu tenho matéria-prima para produzir um ano, por exemplo. Então, ou seja, eu vou ter uma matéria-prima que vai ficar um ano parado dentro do estoque. Ela vai ficar degradando, envelhecendo, e o dinheiro que poderia estar sendo investido em outros empreendimentos dentro da organização está lá parado em estoque, em formato de material. Então, o objetivo é ter a quantidade exata que vai ser utilizada na manufatura para o menor período de tempo possível. Se eu puder ter um mês de estoque, maravilha. Se eu tiver capacidade de trabalhar com uma semana de estoque
se eu tiver um lead time de entrega bom, se eu tiver uma gestão do meu estoque e conseguir trabalhar com uma semana, melhor ainda. Tá? Quanto menor o estoque eu conseguir ter dentro da organização, é melhor. Ainda há de se dizer que algumas indústrias trabalham com produtos perecíveis. Tá? Então, além do dinheiro parado, há de se analisar a viabilidade de se manter o estoque, porque o produto degrada e pode até estragar. Imagina você com 1 ano de material dentro do seu estoque e você perde 6 meses porque o produto venceu. É totalmente desnecessário, é um desperdício, por isso que a produção enxuta visa eliminar. Além disso, a gente ainda deve falar sobre os defeitos. Tá? Outra coisa que deve ser eliminada, que é um desperdício total, são os defeitos. Tá? Tanto defeitos que precisam ser retrabalhados, quanto defeitos de peças, de produtos que viram sucata. Tá? Vamos supor que eu produzi lá um lote de 100 unidades e na inspeção final esse lote foi todo reprovado. Tá? Mesmo que eu retrabalhe essas 100 unidades, o tempo que eu perdi fazendo o meu trabalho inicialmente foi perdido, tá? É desperdício. Se o produto virar uma sucata, então maior ainda é o desperdício, porque você perde tudo, perde a matéria-prima, perde o tempo, perde tudo. Tá? Então, eliminar os defeitos é primordial dentro da produção enxuta. E por fim, o último desperdício que deve ser eliminado dentro da produção enxuta, para concluir assim os 7 desperdícios, são as esperas, tá? Os tempos de espera. O tempo que eu tenho que esperar para o subproduto chegar até mim para eu poder continuar o meu processo. O tempo que eu tenho que esperar a matéria-prima chegar até a indústria porque ainda não chegou e assim eu não produzo. Tá? O tempo que eu tenho que esperar um transporte, um tempo que eu tenho que esperar qualquer coisa. Tá? Então todo o tempo de espera é um tempo perdido. Então, as esperas, os tempos onde eu tenho que ficar esperando dentro do meu processo produtivo devem ser eliminados ao máximo. Nesse momento, a gente fala muito sobre cadência e balanceamento de produção. Tá? Os gargalos que se formam dentro do processo produtivo fazem com que as operações subsequentes a ele sejam ociosas. Tá? Eu faço toda a minha produção e depois eu fico esperando o gargalo me entregar mais subproduto. E nisso eu perco o tempo, e o tempo é dinheiro dentro de uma indústria, tá? Então é um grande desperdício que precisa ser evitado. Beleza, mas por que a gente falou sobre as 7 perdas de dentro da Lean Manufacturing? Tá? Se o nosso objetivo aqui é falar de Lean Maintenance, tá? Manutenção enxuta, porque segue a mesma linha de raciocínio. Tá? As 7 perdas que se tem dentro da produção enxuta, se tem também quando eu vou falar de processos de manutenção. Então eu tenho que eliminar os mesmos tipos de desperdício. Tá? E essa eliminação é obtida através de padronização, essa eliminação é obtida através de melhoria de processo, e essa eliminação é obtida principalmente através de gestão. Então vamos lá, vamos começar a traçar um paralelo. Tá? Ao mesmo tempo que na produção enxuta, nós falamos sobre superprodução, tá? Nós podemos dizer que na manutenção a gente tem o excesso de serviços. Tá? Uma superestimativa do número de serviços que precisa ser realizado. Na manutenção, a gente não tem uma proporção onde quanto mais serviços a gente realiza, maior será a confiabilidade dos ativos. Essa relação não existe. O que existe são fazer o mínimo de intervenções possível para se obter o máximo de resultado em relação à confiabilidade e disponibilidade. O objetivo é ser eficiente nos poucos serviços que se executam. Para fazer esse tipo de controle no número de serviços a ser executado, é muito importante um planejamento de manutenção, a planejar as ações de manutenção, ter uma rotina de manutenções preventivas bem definida, objetiva, que de fato evita a falha nos ativos, ter uma rotina de manutenção preditiva que também detecta com eficiência os defeitos que estão ali vinculados aos modos de falha de cada um dos ativos. Então o objetivo é fazer ações pontuais que vão de fato trazer um retorno. Essas ações são totalmente embasadas numa análise do histórico do ativo, numa análise de falhas que o ativo apresenta, na criticidade daquele ativo, quão importante ele é para o processo produtivo. Ainda há de se dizer que reduzindo o índice de corretivas, se obtém uma redução significativa também no número de serviços realizados. Afinal, não adianta nada eu executar todo um plano preventivo, um plano preditivo e continuar realizando o mesmo número de corretivas. Então, quando eu aplico um plano de manutenção, meu objetivo é aumentar ações planejadas e diminuir ações não planejadas de cunho corretivo. E através disso, diminuir ao máximo
o número de serviços realizados. Ainda seguindo a mesma linha, traçando um paralelo entre a produção enxuta e a manutenção enxuta, quando a gente fala lá do desperdício de transporte na produção, a gente pode traçar um paralelo e falar dos desperdícios relacionados ao deslocamento na manutenção. Tá? O mantenedor tem que se deslocar o mínimo possível. Quando ele se desloca, ele tem que se deslocar com exatidão. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a planta seja enorme e o mantenedor tenha que andar 10 km, por exemplo, para poder chegar no ativo que está apresentando uma falha. Tá? Vamos supor que ele se desloque os 10 km e quando ele chegue nesse ativo ele perceba que ele não tem todas as ferramentas para executar o serviço. Então ele vai ter que se deslocar de volta até a oficina, mais 10 km, depois vai ter que se deslocar novamente até o ativo e nisso ele já perdeu 30 km de deslocamento, onde ele poderia gastar apenas 10. Então esse tipo de desperdício relacionado ao deslocamento, ele é evitado através principalmente da criação de procedimentos de manutenção concisos, tá? Manuais de atividade, onde o mantenedor saiba exatamente quais ferramentas ele vai precisar para fazer o serviço, quais peças ele vai precisar para fazer o serviço. Tudo que ele necessita para executar uma atividade. Assim evita o vai e volta, vai no estoque, volta na oficina, vai para o ativo. Mesmo num galpão pequeno, esse vai e volta todo faz com que o tempo produtivo da manutenção seja perdido. Outra forma importante de se evitar esse excesso de deslocamento é através da criação de rotas. Uma rota de lubrificação, por exemplo, onde eu preciso fazer a lubrificação de 10 ativos. Qual a melhor rota que eu devo seguir para economizar o máximo de tempo? Eu vou passar primeiro no ativo A, depois no B, depois no C, depois no D, seguindo uma rota inteligente para que eu não vá no D, depois volte no A, vá para o C e fique rodando dentro da fábrica, e perdendo tempo, desperdiçando tempo com deslocamento. Ainda levando em consideração sempre fazendo este paralelo em relação à produção enxuta, quando a gente fala de desperdício por excesso de processamento, a gente pode traçar exatamente o mesmo paralelo na manutenção, excesso de processos vinculados a uma atividade. Tá? Vamos supor que uma atividade possa ser realizada toda de uma vez e eu tenho uma série de processos que me obriga a fazer ela por etapas. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho duas manutenções corretivas, uma preventiva e uma preditiva, para fazer na mesma máquina num período de 15 dias. Tá? O que eu vou fazer? Vou fazer as corretivas, depois de 10 dias vou voltar a fazer a preventiva, depois de 5 dias vou voltar e fazer a preditiva, ou eu vou fazer todas as ordens de uma vez só, tá? Economizando o processo. Com certeza, na mão que se fala de manutenção enxuta, nós vamos fazer tudo de uma vez só, restringir o processamento apenas a um tempo. A mesma coisa nos trâmites administrativos. Um abre a ordem, o outro aprova, um abre a solicitação, o outro encaminha, vai para outra pessoa da baixa, um coleta o dado e aquele documento fica rodando. Será que não é possível centralizar um pouco essa operação, fazer tudo de uma vez só? Solicitação, aprovação e emissão, tudo numa tarefa só? Ou se não, baixa e transformação em indicador, tudo numa tarefa só. Tá? Quanto mais for possível enxugar os processos, tornar os processos mais robustos, mais eficientes, tá? Robustos no sentido de realmente agregar valor num curto espaço de tempo, deve ser realizado para se evitar esse tipo de desperdício. Outra coisa que com certeza há de se falar são os estoques da manutenção. Na mesma linha dos estoques da produção, também se fala dos estoques da manutenção. O que adianta eu ter um almoxarifado de manutenção cheio de itens que só ficam lá envelhecendo? Equipamentos que estão lá para backup que só envelhecem e nunca são usados, componentes, peças sobressalentes que nunca são utilizados e só estão passando tempo lá envelhecendo, enferrujando, oxidando muitas vezes. Tá? Então é necessário se fazer a gestão adequada do estoque, definir qual material de fato deve estar no estoque da manutenção, tá? Qual é o estoque mínimo que eu posso manter daquele material, de quanto em quanto tempo eu devo fazer o ressuprimento desse material. Tudo isso são questões de gestão de estoque pertinentes para se evitar este desperdício quando a gente fala de estoque de manutenção. Então, um bom modelo de ressuprimento que defina quais são os itens estocáveis de fato, quais são os itens de valor agregado que de fato devem ter um ponto de destaque dentro do estoque, tá? Quais são os itens vitais para a operação da manutenção, qual a quantidade mínima que eu devo ter desse estoque.
Tá? Qual é o momento de comprar? Quantas unidades eu devo comprar para manter meu estoque sempre mínimo, sempre enxuto? Tá? Tudo isso tem que ser levado em consideração para se evitar o desperdício de um estoque inflado para manutenção. A gente pode dizer também a respeito dos retrabalhos da manutenção, tá? Na mesma linha do retrabalho da produção. O que adianta eu executar um reparo e o reparo não ficar bem feito? O que adianta eu executar um reparo e depois ter que ir lá executar o mesmo reparo de novo, porque não resolveu o problema da máquina, não corrigiu a falha? Tá? Então o índice de retrabalho tem que ser levado ao mínimo. Para que esse índice seja acompanhado, basta a gente utilizar uma fórmula muito simples de retrabalho. Tá? Basta você pegar todas as ordens que teve que ser reaberta, tá? E dividir pelo número de ordens que foi executada de fato. Nessa linha você consegue enxergar qual foi a sua porcentagem de retrabalho. E aí você tem que reduzir este número ao máximo, porque retrabalho é trabalho perdido, é trabalho feito de novo. Então, o objetivo é reduzir o índice de retrabalho mais próximo possível de zero. Isso é obtido através da criação de bons procedimentos de manutenção também, procedimentos que definam a forma correta de se realizar as atividades. Tá? Procedimentos de diagnóstico de falha consistentes, que de fato consigam diagnosticar a falha que o ativo está apresentando para que a correção dessa falha seja certeira. Tá? Além disso, é importante frisar, um bom procedimento de liberação também é vital. Tá? Não adianta eu ir lá corrigir, tá tudo certo, libero a máquina e aí depois o cara começa a produzir de novo e percebe que de fato aquilo não foi corrigido. Tá? Então a manutenção cabe a ela fazer esta liberação, ligar a máquina, testar a máquina, simular a falha, para ver se de fato essa falha foi corrigida antes de liberar ela novamente para a produção. E por fim, mas não menos importante, nós podemos falar sobre o último desperdício da manutenção, que está relacionado também com as esperas, como na produção. O que adianta? Eu estou preparado com uma ordem de serviço para fazer uma tarefa, tá? E eu chego naquela máquina, só que a máquina não parou de produzir. Tá? Eu preciso fazer uma preventiva, só que eu tenho que esperar ainda 1 hora, porque o operador está acabando de finalizar uma ordem de produção. Tá? Esta 1 hora é tempo improdutivo, é tempo que eu perco. Mesmo que eu vá fazer outra coisa e volte, depois o tempo de deslocamento eu perdi. O tempo que eu esperei o cara falar que estava produzindo ainda, eu perdi. Então tudo isso é tempo perdido. Para evitar esses tempos de espera é muito importante 2 coisas. Primeiro, ter um alinhamento muito conciso com a produção. A programação da manutenção e a programação da produção têm que ser alinhadas. O papel do programador é vital nesse momento, traçando os calendários de atividade de manutenção e validando esses calendários junto à produção, para não ter esse tipo de problema, para no dia de fazer a intervenção, a produção estar de fato com a máquina liberada para que a intervenção seja realizada. Tá? Não só no dia, na hora, para ser mais específico, para que não haja perda de tempo. Além disso, é importante entender que o backlog é um indicador fundamental nesse momento. Tá? O backlog seria o tempo que a minha equipe consegue desempenhar todas as atividades de manutenção que tem em aberto. Tá? Esse backlog não pode ser muito alto. Esse backlog muito alto significa improdutividade. Tá? Significa que a manutenção não está sendo capaz de cumprir o planejamento. Tá? Mas o backlog muito baixo significa que a manutenção está ociosa. Tá? Vamos supor que a minha equipe consiga eliminar todo o serviço do mês em 2 dias. E o restante dos 28 dias? Vai ficar ociosa? Vai ficar esperando aparecer uma corretiva para fazer? Tá? Então é vital manter um backlog sempre alinhado de 4 semanas, 3 semanas, que é aproximadamente 1 mês de trabalho. Tá? Nem mais que isso, nem menos que isso, para que a manutenção não fique sobrecarregada, mas também não fique ociosa, assim evitando o desperdício relacionado à espera. Com isso, foi possível a gente entender qual é o princípio Lean, como o princípio Lean atua dentro da produção e como essa cultura se disseminou para dentro da manutenção e pode ser totalmente aplicado e traz resultados magníficos para a manutenção. E aí, o que você achou desse vídeo? Você gostou? Deixa aí nos comentários, conta para mim o que você achou do Lean Maintenance. Você já conhecia essa metodologia? Você acha que ela é viável? Tá? Além de deixar nos comentários, deixa seu like. Tá? Ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações nossas de conteúdos novos, tem vídeo novo toda semana. Tá? Além disso, não deixa de compartilhar com um amigo, mostrar para alguém esse vídeo, alguém que seja do meio da manutenção, alguém que possa interessar esse vídeo. Beleza? Muito obrigado por acompanhar até aqui, espero você no próximo vídeo. Um forte abraço, até a próxima.